A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, narrado por Ricardo Pérez Bueno. Livro 1, capítulo 20. Do amor, da solidão e do silêncio. Procura tempo oportuno para estar contigo e pensa a miúde nos benefícios de Deus. Deixa-te de curiosidades e entrega-te a leituras que antes excitem a compunção do que distraiam o espírito. Aparta-te das conversas supérfluas e dos passeios ociosos. Fecha os ouvidos às novidades e às atuardas e acharás tempo suficiente e propício para te entregar às santas meditações. Os maiores santos evitavam quanto podiam a companhia dos homens e preferiam viver a sós com Deus. Lá disse o antigo Sêneca, em sua Epístola 7: quantas vezes estive entre homens, volvi menos homem. É o que experimentamos tantas vezes quando nos entretemos em largas conversas. Mais fácil é calar de todo do que se não exceder falando. Mais fácil é encerrar-se em casa que guardar-se como convém fora. Quem aspira à vida interior e espiritual deve, com Jesus, apartar-se das turbas. Só aparece em público com segurança quem gosta de viver oculto. Só fala com acerto quem cala de boa vontade. Só ocupa sem risco os primeiros lugares quem de bom grado se coloca nos últimos. Só não corre perigo em mandar quem se exercitou em obedecer. Não há alegria segura sem o testemunho de uma boa consciência. A segurança dos santos, porém, é sempre cheia de temor de Deus. Por mais que sobressaíssem em grandes virtudes e graças, não deixaram por isso de ser menos vigilantes e humildes. A confiança dos maus, porém, nasce da soberba e presunção e por fim resolve-se em engano. Nunca te des por seguro nesta vida, por mais que pareças bom religioso ou devoto ermitão. Muitas vezes, os melhores na estima dos homens incorreram nos mais graves perigos por confiarem demasiado em si mesmos. Por isso, para muitos é mais útil que lhes não faltem de todo tentações e que sejam combatidos, para que não presumam de si, nem se exaltem em soberba ou se entreguem com excesso às consolações exteriores. Oh, que pureza de consciência conservaria quem nunca buscasse alegrias passageiras e nunca se ocupasse do mundo. Oh, quanta paz e sossego lograria quem cortasse pelos vãos cuidados para não se ocupar senão das coisas do céu e da sua salvação, colocando em Deus toda a sua esperança. Só é digno das consolações celestes quem se exercitou com diligência na santa compunção. Se queres arrepender-te de coração, recolhe-te em teu aposento e afasta-te do bulício do mundo, segundo está escrito, compungivos em vosso cubículo. Salmo 4, 5. Nele encontrarás o que muitas vezes has de perder fora. Continuamente habitada, torna-se agradável a cela. Mal guardada, gera fastio. Se no princípio de tua conversão te acostumares a ela e a guardares bem, ser-te-á depois amiga querida e gratíssima consolação. No silêncio e no sossego, aproveita a alma piedosa e penetra os segredos da Escritura. Aí é que encontra as fontes de lágrimas com que todas as noites se lava e purifica, para unir-se tanto mais familiarmente a seu Criador, quanto mais longe vive do mundo. De quem se aparta de conhecidos e amigos, aproxima-se Deus com os seus santos anjos.
Mais vale viver escondido e cuidar de sua alma do que descuidando a fazer milagres. É louvável no religioso sair pouco e não gostar de ver os homens ou ser deles visto. Para que queres ver o que não te é permitido possuir? Passa o mundo com a sua concupiscência. João 2:17. Os desejos dos sentidos arrastam-te aos divertimentos, mas passada aquela hora, que te fica, senão o remorso da consciência e a dissipação do coração? A uma saída alegre sucede muitas vezes uma volta triste, e a uma noite passada em prazeres, uma manhã de tristezas. Assim, todo o prazer dos sentidos insinua-se brandamente, mas no fim resolve-se em sofrimentos e morte. Que podes ver em outro lugar que aqui não vejas? Aqui tens o céu, a terra e todos os elementos. Deles foram feitas todas as coisas. Onde poderás ver o que seja estável debaixo do sol? Pensas talvez satisfazer-te plenamente, mas não o conseguirás. Se viras diante de ti todas as coisas, que seria senão uma vã miragem? Levanta teus olhos a Deus nas alturas e ora pelos teus pecados e negligências. Deixa as vaidades aos vãos e tu aplica-te ao que Deus ordena. Encerra-te em teu aposento e chama por Jesus, o amigo dileto. Permanece com ele em tua cela. Em nenhum outro lugar encontrarás tanta paz. Se não saíras nem ouviras novidades, melhor te conservaras em paz. Mas porque de quando em quando gostas de ouvir novas, terás depois que sofrer tribulações do coração. Capítulo 21. Da compunção do coração. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus. Não vivas com demasiada liberdade, mas submete os teus sentidos a uma severa disciplina e não te entregues à vã alegria. Dá-te à compunção do coração e acharás a piedade. A compunção traz consigo muitos bens que a dissipação logo nos faz perder. É para maravilhar que nesta vida possa ter alegria perfeita o homem que medita e considera o seu exílio e os muitos perigos a que está exposta a sua alma. Por causa da leviandade do nosso coração e do esquecimento dos nossos defeitos, não sentimos os males de nossa alma e rimos muitas vezes sem motivo, quando com razão deveramos chorar. Verdadeira liberdade e alegria pura não há sem temor de Deus e boa consciência. Ditoso aquele que pode desembaraçar-se do impedimento das distrações para unir-se a Deus no recolhimento da santa compunção. Ditoso aquele que de si aparta tudo o que lhe pode manchar ou agravar a consciência. Peleja varonilmente. Hábito com hábito se vence. Se souberes deixar os homens, também eles te deixarão fazer o que quiseres. Não te metas na vida alheia e não te enredes nos negócios dos grandes. Põe sempre os olhos em ti primeiro e repreende-te a ti mesmo, de preferência a todos os teus amigos. Não te aflijas por não ter o favor dos homens. Só deve entristecer-te o não viver com a virtude e circunspecção que convém a um servo de Deus e a um bom religioso. É muitas vezes mais útil e seguro não ter nesta vida muitas consolações, sobretudo consolações sensíveis. Contudo, se não temos as consolações divinas ou só raras vezes as experimentamos, a culpa é nossa, porque não nos damos à compunção do coração, nem de todo rejeitamos as vãs consolações exteriores. Reconhece-te por indigno das consolações de Deus e merecedor de muitas tribulações. Ao homem que se deixa penetrar da compunção perfeita, o mundo todo entra logo a parecer-lhe fastidioso e amargo.
o justo sempre acha motivo bastante para afligir-se e chorar. Porque ou se considere a si, ou pense no próximo, sabe que ninguém passa pela vida sem tribulações. E quanto mais atentamente se considera, tanto maior é a sua dor. Matéria de justa aflição e de compunção interior são os nossos pecados e vícios em que estamos de tal maneira enterrados que raras vezes podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúde pensaras na morte do que na duração da vida, sem dúvida te emendarias com mais fervor. Se meditaras também seriamente nas penas futuras do inferno ou do purgatório, estou certo que suportaras de boa vontade o trabalho e o sofrimento, e não temeras nenhuma austeridade. Mas porque estas verdades nos não penetram o coração, e amamos ainda tudo que nos afaga os sentidos, ficamos frios e preguiçosos. É muitas vezes por fraqueza da alma que tão facilmente se lastima nosso miserável corpo. Ora, pois, com humildade ao Senhor, para que te conceda o espírito de compunção, e dize com o profeta: dai-me, Senhor, a comer o pão das lágrimas e a beber a água abundante de meu pranto. Salmo 79, 6. Capítulo 22. Da consideração da miséria humana. Miserável és, onde quer que estejas, e para onde quer que te voltes, se te não convertes a Deus. Por que razão te inquietas por te não irem as coisas como queres e desejas? Quem é que tem tudo à medida de seu gosto? Nem eu, nem tu, nem homem algum na terra. Ninguém há neste mundo, ainda que rei ou papa, sem alguma tribulação ou angústia. Quem está melhor? Certamente o que pode padecer alguma coisa por Deus. Na sua fraqueza e imbecilidade dizem muitos: que vida feliz leva aquele homem, como é rico, nobre, poderoso e elevado. Considera, porém, os bens do céu e verás que os bens temporais nada valem. Muito incertos são mais um fardo, porque nunca se possuem sem temores e cuidados. Não consiste a felicidade do homem em ter abundância de bens terrenos, basta-lhe a mediania. Em verdade, grande miséria é viver na terra. Quanto mais espiritual quer ser o homem, tanto mais amarga se lhe torna a vida presente, porque sente melhor e vê com mais clareza as deficiências da natureza humana corrompida. Comer, beber, velar, dormir, descansar, trabalhar, estar sujeito às demais necessidades da natureza é de fato grande miséria e aflição para o homem piedoso que deseja viver desatado dos laços do corpo e livre de todo pecado. Muito oprimido com efeito se sente neste mundo o homem interior com as necessidades do corpo. Por isto pede devotamente o profeta de ver-se livre delas, dizendo: de minhas necessidades livrai-me, Senhor. Salmo 24, 17. Infelizes os que não conhecem a sua miséria, e mais infelizes ainda os que amam esta vida miserável e transitória. Porque alguns há que a ela se apegam tão fortemente, ainda que trabalhando ou mendigando mal consigam o necessário, que se pudessem viver sempre aqui, nada se lhe estaria do reino de Deus. Oh, corações insensatos e sem fé, tão profundamente míseros nas coisas da terra, que já não sabem apreciar senão o que é carnal. Infelizes sentirão um dia dolorosamente a vileza e o nada de quanto amaram. Mas os santos de Deus e os fiéis amigos de Cristo não atendiam ao que agradava à carne ou ao que brilhava no mundo. Com toda a sua esperança e intenção, aspiravam aos bens eternos.
Todo o seu desejo elevava-se para os bens invisíveis e imperituros, a fim de que não os arrastasse para a terra o amor das coisas visíveis. Não percas, irmão, a esperança de progredir na vida espiritual. Tens ainda tempo e oportunidade. Por que razão queres adiar teu propósito? Levanta-te, começa neste mesmo instante e dize: é tempo de agir, é tempo de pelejar, é tempo de corrigir-me. Quando te sentes aflito e atribulado, então tempo é de merecer. É preciso passares por fogo e por água antes de chegares ao refrigério. Salmo 65:11. Se te não fizeres violência, não vencerás o vício. Enquanto estamos neste frágil corpo, não nos podemos conservar sem pecado, nem viver sem tédio e sem dor. Bem quiséramos fruir de um descanso livre de toda miséria, mas porque pelo pecado perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Importa-nos, por isso, perseverar na paciência e aguardar a misericórdia de Deus até que passe esta iniquidade. Salmo 66:2. E o que é mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. Oh, como é grande a fragilidade humana, sempre inclinada aos vícios. Hoje confessas os teus pecados e amanhã tornas a cair neles. Agora propões estar sobre ti e daqui uma hora procedes como se nada houveras proposto. Bem razão temos de nos humilharmos e não nos termos em grande conta. Somos tão frágeis e inconstantes. Em pouco tempo também se pode perder por negligência o que só à custa de muito trabalho se adquiriu com o auxílio da graça. Que será de nós no fim, se já no princípio somos tão tíbios? Ai de nós, se queremos entregar-nos ao descanso, como se já estivéssemos em paz e segurança, quando em nossa vida não se vislumbra ainda nenhum sinal de verdadeira santidade. Bem, precisaríamos ser de novo instruídos na virtude como bons noviços, para ver se haveria ainda alguma esperança de emenda para o futuro e de maior proveito espiritual. Capítulo 23. Da meditação da morte. Bem depressa chegará o teu fim. Vê lá como te portas. Hoje o homem está vivo e amanhã já não existe. E quando desaparece dos olhos, bem depressa passa também da lembrança. Oh, cegueira e dureza do coração humano que só pensa no presente e não prevê o futuro. Deves pensar e agir sempre como se hoje houveras de morrer. Se tiveras boa consciência, não temerás muito a morte. Melhor for evitar o pecado que fugir à morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto. Quem sabe se lá chegarás? Que importa viver muito se tão pouco nos corrigimos? A vida longa nem sempre traz emenda e muitas vezes aumenta os pecados. Oxalá um só dia sequer tivéssemos vivido bem neste mundo. Muitos contam os anos de sua conversão, mas de ordinário bem pouco é o fruto da emenda. Se terrível é morrer, mais perigoso talvez seja viver muito. Feliz daquele que traz sempre diante dos olhos a hora da morte e cada dia se prepara para morrer. Se já viste morrer alguém, pensa que pelo mesmo transe hás de passar. Pela manhã pensa que não chegarás à noite, e à noite não conte chegar ao dia seguinte. Por isso está sempre aparelhado e vive de tal forma que nunca a morte te surpreenda desapercebido. Muitos morrem súbita e improvisamente, porque na hora que não se pensa virá o Filho do Homem,
Lucas 12:40. Quando chegar aquela hora extrema, de modo muito diferente, começarás a julgar toda a tua vida passada e muito te arrependerás de ter sido tão negligente e relaxado. Quão ditoso e prudente é o que se esforça por ser tal em vida qual deseja que eu encontre a morte. Grande confiança de bem morrer me dará o completo desprezo do mundo, o desejo ardente de aproveitar na virtude o amor da observância, o trabalho da penitência, a prontidão da obediência, a abnegação de si mesmo, a constância em sofrer todas as adversidades por amor de Cristo. Muito bem podes fazer enquanto tens boa saúde, mas não sei de que serás capaz quando estiveres enfermo. Poucos melhoram com a enfermidade, como raros são os que se santificaram com muitas romarias. Não confies em parentes e amigos, nem deixes para mais tarde o negócio de tua salvação. Mais depressa do que imaginas, de ti se hão de esquecer os homens. Melhor é prover a tempo e mandar boas obras diante de ti do que esperar no auxílio dos outros. Se não cuidas de ti agora, quem cuidará de ti mais tarde? Agora é o tempo precioso, eis o tempo propício, eis os dias de salvação, 2 Coríntios 6:2. Mas que tristeza não aproveitares melhor agora esse tempo em que podes merecer a vida eterna. Virá o momento em que suspirarás por um dia ou uma hora para te corrigires, e não sei se alcançarás. Coragem, irmão, não imaginas de quantos perigos e de quanto temor te poderás livrar, se agora pensares sempre na morte com receio e desconfiança. Procura viver agora, de tal maneira que na hora da morte tenhas mais motivos de alegria que de temor. Aprende agora a morrer para o mundo, a fim de então começares a viver com Cristo. Aprende agora a desprezar todas as coisas, a fim de voares então livremente para Cristo. Castiga agora o teu corpo com a penitência, para teres então uma confiança certa. Ó insensato, por que pensas que has de viver muito quando não tens um dia seguro? Quantos se iludiram e foram arrancados do corpo quando menos esperavam? Quantas vezes ouviste dizer, este homem morreu assassinado, aquele afogou-se, o outro caiu e quebrou a cabeça? Um expirou comendo, o outro jogando, este pereceu pelo ferro, aquele pelo fogo, este pela peste, aquele às mãos dos ladrões. E assim o fim de todos é a morte, e a vida passa com uma sombra. E quem se lembrará de ti depois da morte? Quem rezará por ti? Faze agora, irmão meu, tudo o que puderes. Não sabes quando has de morrer, nem o que te há de suceder depois da morte. Enquanto tens tempo, entesoura riquezas imperecíveis. Preocupa-te unicamente com a tua salvação e cuida só das coisas de Deus. Faze agora, amigos, venerando os santos de Deus e imitando-lhes as ações, para que ao saíres desta vida, eles te recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. Vive na terra como hóspede e peregrino, a quem nada se lhe dá dos negócios do mundo. Conserva o coração livre e elevado para Deus, porque não tens aqui morada permanente. Hebreus 13:14. Para o céu dirige todos os dias as tuas preces, os teus gemidos e lágrimas, para que depois da morte mereça a tua alma passar ditosamente ao Senhor. Assim seja.